Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou Daniel Pereira Coach, sou treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento para depois utilizar esse conhecimento na OAB, no Enem, nos vestibulares, pela vida fora. Antes de qualquer coisa, dê like aí nos vídeos, eu estou nas redes sociais, então, portanto, siga-me por lá, estou no Facebook, estou no Instagram, tem até Twitter, como Daniel Pereira Coach. Dê uma olhada para aquelas pessoas que têm interesse em mentorias online. Dê uma olhada nesses canais todos. Tem o meu WhatsApp para informação, para parcerias, para uma série de coisas. Muito bem. Eu estava pensando exatamente sobre um assunto que vira e mexe e volta na mídia e para quem fuça aí na internet como eu, acha bastante esse assunto, que é o assunto do pensamento positivo. Eu queria trazer algumas ideias, ou uma ideia, coisa bem rápida, para a sua reflexão. O que eu penso sobre isso e o que eu já coloquei isso em prática na minha vida ou não. É muito interessante porque, se eu não me engano, houve um livro, acho que O Segredo, uma coisa assim, não lembro bem, em que o autor ou a autora dizia que basta você querer, aquela velha expressão de que querer é poder e que você precisa alimentar a sua mente com pensamentos positivos, que daí você alcança aquele objetivo. E eu vejo, por outro lado, pessoas que eu admiro dizendo que se fosse assim, era só imaginar que você é um pássaro e pular de um prédio e pronto, você estaria voando, né? Então são as diferenças que são gigantes nesse ponto. Provavelmente vai ter uma linha que una esses dois pensamentos aí. E a ideia aqui é exatamente fazer essa reflexão. Eu penso que se você ficar deitado na sua cama fazendo um pensamento positivo para o seu dia e não fazer nenhum tipo de ação, não vai adiantar nada. Por outro lado, se você não alimenta o seu cérebro com bons pensamentos ou com foco em determinada coisa, não é? Você também não consegue fazer absolutamente nada. Eu sempre costumo pensar o seguinte, sabe? É muito interessante. Há muitos anos, muitos anos, eu tive um Fusca. É. E o Fusca é engraçado porque parecia que ninguém tinha esse Fusca. A partir do momento em que eu tive o Fusca, eu comecei a perceber na rua uma série de Fusca, inclusive da mesma cor. O que acontece? É porque o meu cérebro não estava focado naquilo, não pensava naquilo. Aí é que está o pulo do gato, em relação ao tal do pensamento positivo ou de mudar o que a gente chama de mindset. Quando eu, a despeito de tudo e de todos, começo a modificar o jeito como eu penso de determinada coisa, por exemplo, se eu começo a pensar em ter mais sucesso, em ter mais sucesso, em ter mais sucesso, e vou trabalhar em função disso, eu começo a perceber as oportunidades na vida. É porque elas estão aí. Todas as oportunidades estão aí. Eu começo a percebê-las, tal qual aquele exemplo do Fusca. Eu começo a percebê-las porque elas estão aí. Só que antes eu não tinha, o meu radar não estava ligado para isso. Agora eu consigo, digamos assim, achar essas possibilidades. Então, o que eu penso sobre isso e que sugiro que você faça é que realmente alimente a sua mente, o seu cérebro com bons pensamentos ou com boas atitudes ou com pensamento positivo em direção a uma determinada meta. Então, digamos, se você tem uma meta de ser aprovada na OAB, digamos, né, que é um trabalho que a gente faz aqui. Comece a mentalizar, você com a carteira de advogado, você lá se dando bem, você trabalhando, você sendo aprovado no certame, que é um concurso também da OAB, comece a se sentir advogado, comece a se comportar como tal, que você, não é que a vida vai trazer, isso me parece que é uma bobagem, mas você vai começar a perceber na vida, no dia a dia, tudo aquilo que tem a ver com a advocacia.
Digamos, a partir do momento que você começa a ficar focado nisso, a sua cabeça começa a se despertar para isso. Não é nem mágica, pessoal, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas você começa a perceber no noticiário coisas relacionadas ao AB, você começa a perceber um ou outro ministro do Supremo falando com um assunto interessante que você vai aprender, não é? Então, acho que é a hora de nós mudarmos o tal do mindset que falam tanto, mas sem essa mágica, esse segredo de otimismo exagerado, essa coisa arada toda, traz. Mas simplesmente porque a vida vai trazer, porque a vida traz. As oportunidades estão aí, todas por aí, e é preciso só ter um grande radar para encontrar essas oportunidades. Só que você tem que estar disposto a isso. Quem não pensa e quem não tem essa oportunidade a priori na cabeça, às vezes a oportunidade vai passar pela frente e você não vai nem perceber. Então, basicamente é isso. Beleza, então? Então é isso aí. Siga-me nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, eu vou ficar imensamente agradecido. Dê uma olhada como é que são as nossas mentorias online e também as parcerias. Valeu, um grande abraço para você, até mais, tchau, tchau.